E hoje eu vou fazer aqui uma coisa que me pedem há muitas temporadas, que é comentar as atuações do Vasco aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Desde que eu comecei o canal, que muita gente pede para que eu faça resenhas e dê opiniões sobre as atuações do Vasco na Copinha também, e eu nunca consegui fazer porque estava trabalhando, né? Os jogos são muitas vezes em dias de semana, à tarde, em horário que as pessoas estão trabalhando. Como esse ano eu entrei nessa loucura aí de abandonar o emprego para me dedicar ao Sobre Vasco, então eu vou poder fazer essa cobertura. E aí eu já aproveito para fazer o apelo, né? Se você quer que a gente continue cobrindo a Copinha, quer que em 2020 de novo acompanhe o Vasco na Copinha, considere aí fazer uma doação mensal e ajudar o canal a se estruturar, a ser autossustentável. A partir de R$5 você já pode ajudar lá pelo apoia.se/sobrevasco. Você tem agora a opção também de se inscrever aqui dentro do próprio YouTube, sendo membro no YouTube. Com R$8 você já ajuda o canal a se sustentar e a comentar cada vez mais do Vascão, beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Ótimo! Vamos começar o vídeo aí então. Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área, e hoje eu vou comentar aí a atuação, a participação do Vasco na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como eu falei no começo do programa, essa é uma reivindicação antiga de vocês e que eu resolvi atender esse ano, e aí eu resolvi fazer assim, em vez de comentar todos os jogos da Copinha, nessa primeira fase, que é uma fase assim muito desnivelada, né? São mais de 100 times que jogam a Copinha, então vem muito time fraco. Nessa primeira fase a competição ainda é muito desnivelada. O time dos Júniors também não é um time que eu acompanho, que eu estou acostumado com os jogadores e tudo. Então eu preferi, nessa primeira fase, assistir aos 3 jogos primeiros, para tomar um conhecimento do time, para depois comentar. Então assisti os 3 jogos dessa primeira fase, estou fazendo esse vídeo agora, e a partir de agora, se tudo der certo, a cada novo jogo, até a final, a gente comenta aí. Se o Vasco chegar na final, eu vou lá no Pacaembu para assistir o Vascão ser campeão da Copinha, beleza? E eu acho que pode acontecer, Gostei do que vi do Vasco nessa primeira fase, jogou com muita segurança, com muita tranquilidade, dominou todos os seus jogos, jogou em diversas situações diferentes, né? Jogou com o time adversário todo retrancado, chamando ele para o jogo, jogou também com o adversário tentando buscar o resultado, que foi o caso dessa última partida contra o Tatuapé, jogou tendo que sair atrás no placar, como foi o caso da abertura contra o Carajás, quando a gente tomou um gol logo no começo da partida. Então, diante de várias situações diferentes, diante de várias adversidades, eu achei que o time do Vasco se comportou muito bem, se comportou com muita maturidade. Eu sei que às vezes é meio complicado, pode ser meio enganadora essa primeira fase de Copinha. A gente já cansou de ver times do Vasco que, ganharam as 3 primeiras partidas, ganharam as 3 de goleadas, chegou nas oitavas, perdeu. Porque é quando realmente o sarrafo aumenta, é quando o jogo começa a ficar realmente competitivo. Mas, pela maturidade, pela serenidade que esse time do Vasco mostrou aí, eu acho que a gente pode sim ambicionar voos mais longos e um pouco mais longe nessa Copinha de 2019. Porque tem sempre aquela questão, né? Quando a gente fala de time de júniores, tem sempre aquela questão. Você quer que as divisões de base revelem bons jogadores ou façam time campeões? Muitas vezes criam essa dicotomia aí e a resposta, obviamente, é bons jogadores. Todo mundo quer formar bons jogadores. Agora, eu acho que você pode conseguir formar bons jogadores e também fazer equipe campeões, né? Acho que isso pode caminhar junto, né? Até porque, se você tiver bons jogadores, estiver aí criando bons jogadores, a tendência é que eles joguem bem e façam um time campeão. E por outro lado, se você está formando um time campeão, também não dá para formar um time campeão sem bons jogadores. Então, essas coisas eu acho que andam meio juntas. Mas eu entendo o motivo dessa pergunta, porque é uma diferença de filosofia, né? Uma diferença de filosofia. Você pode, por exemplo, pegar jogadores
que você vê potencial, mas que não estão preparados ainda, e botar para jogar numa Copa Júnior para ganhar experiência. Você pode rodar mais o time, né? Por mais que você tenha ali os seus titulares, que você sabe que são os melhores, na Copa São Paulo você pode substituir 6 vezes. Então chega no intervalo, cara, vou tirar 6 jogadores do time. Não importa se o time tá bem, se o time tá mal, eu quero é dar rodagem para todo o elenco. É uma filosofia onde você está pensando mais em melhorar os jogadores do que no resultado em si. E tem uma filosofia que é mais buscando o resultado. Você não faz necessariamente todas as substituições, você mantém os jogadores que você acha melhores, você segura jogadores que são mais velhos, que teoricamente já estão formados, né? É o caso aí do Lucas Santos, é um jogador que está preparado para jogar no profissional, já podia muito bem estar treinando com os profissionais lá em Atibaia, está jogando a Copa Júnior, para quê? Para reforçar o time. É um pensamento de quem quer vencer a Copa Júnior, de quem quer fazer uma boa campanha na Copa Júnior, né? Então, aqui eu já meio que entreguei a minha visão. Eu acho que se você quiser enquadrar esse time do Vasco aí em uma desses dois formatos, ele vai estar no time que está sendo preparado para ser campeão, não tanto pensando em formar bons jogadores, por mais que hajam muitos jogadores interessantes nesse time aí, né? Porque é um time mais velho, tem muitos jogadores que já estão aí jogando sua última copinha, porque vão estourar no ano que vem. É um time que mostra muita força também no esquema tático, né? Não necessariamente do talento dos jogadores que vem o bom futebol do Vasco, mas sim no esquema tático muito interessante. É uma equipe muito disciplinada, você vê que valoriza muito a posse de bola, você vê que faz aquela marcação-pressão, que é um estilo moderno de futebol, né? Que são características interessantes, mas são coletivas, não são necessariamente talentos individuais que estão despontando, mas sim um conhecimento coletivo que, claro, também é importante. É bom que o jogador já venha da base com esse tipo de conhecimento. Mas acho que muito por conta disso, né, por ter um jogador já mais velho, com essa disciplina tática e até com essa tranquilidade, é que o Vasco está fazendo uma boa campanha. É sempre difícil da gente avaliar também, porque justamente por conta dessa segurança e dessa superioridade que o Vasco demonstrou nesses primeiros jogos, eu acho que o Vasco muitas vezes segurou ali no freio de mão, né? Você via que ele tinha um ataque mais ofensivo, conseguia fazer uma pressão no adversário ali por uns 15, 20 minutos, mas depois recuava, chamava o adversário para o seu campo, não subia tanto. Com certeza, numa tentativa aí de poupar a equipe, porque por mais que sejam jovens, estejam aí no auge da sua forma física, é cruel. A Copinha é cruel com os jogadores, porque são jogos um atrás do outro, né? O Vasco chegou a jogar aí só com um dia de descanso, jogou na segunda-feira e jogou de novo agora na quarta-feira. Jogos à tarde, às 4 horas da tarde. Hoje o Vasco jogou às 2 horas da tarde, de um sol de verão, entendeu? Então, quer dizer, os próprios jornalistas que cobriam as partidas falavam de como estava quente nas partidas do Vasco. E por mais, repito, que sejam jovens, rola um desgaste, pode rolar uma contusão. Então, acho que muito por conta disso, o Vasco, ele maneirou muitas vezes na partida, né? Então, acho que muito por conta disso, muito por causa da superioridade que tinha. Eu sempre vi o Vasco com controle total da partida. Nunca vi o Vasco com uma situação desesperadora nesses primeiros 3 jogos. Eu acho que o Vasco mediu muito, né? Jogou ali com o freio de mão puxado muitas vezes para não se desgastar, para não perder jogador para a fase aí mata-mata, que é realmente quando o bicho começa a pegar. Mas quando o Vasco foi com tudo para cima, quando mostrou suas garras, vamos dizer assim, foi muito bem. Criou muitas chances de gol. Um problema, um defeito que a gente pode apontar nesse time, inclusive, é o caminhão de oportunidades perdidas. O quanto esse time desperdiça oportunidades, porque nesses 3 jogos é um caminhão de belas jogadas, de boas jogadas criadas e que no final faltou a conclusão ali, faltou caprichar mais na hora da finalização. A gente acabou ganhando aí de 1-0 só, empatou com o Tubarão, acabou que só contra o Carajás teve um placar um pouco mais elástico, mas as chances que o Vasco criou foram muito grandes. Isso não deixa de ser um ponto positivo, né? Mas agora no mata-mata, tem que caprichar mais na pontaria, tem que melhorar esse aproveitamento se quiser seguir na competição. Defensivamente, fomos muito bem também, tomamos só 1 gol nesses 3 jogos, a defesa se portou muito bem na maior parte do tempo, por mais que o único gol que a gente tenha tomado tenha sido uma falha bizarra da defesa, saiu jogando errado, o zagueiro falhou, o goleiro também falhou, foi realmente ali uma pane completa da defesa. Depois desse gol, a defesa passou a se portar bem, os adversários tiveram poucas chances claras de gol na defesa do Vasco, o que mostra também, o que traz uma segurança aí pro futuro do Vasco na competição.
Falando dos talentos individuais, quem se destacou, né, que no final das contas é o que a gente quer saber, quem desse time aí pode ser aproveitado no time principal, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu achei o time do Vasco todo muito bom, não tem ninguém ali que destoa por uma qualidade ruim, é um time que é bem homogêneo nesse sentido, né? Todo mundo ali segura bem as pontas, da defesa ao ataque. Os jogadores que vêm mais badalados aí, não sei se por serem mais jovens, né? Ainda não vejo com aquele destaque todo. A gente ouviu falar muito, por exemplo, nesses dias do Thales, que teria sido envolvido ali na negociação do Bruno César, né? Teria sido colocado no negócio, o Sporting agora tem prioridade para comprar o Thales. Mostrou um bom futebol ali pela ponta esquerda, mas não chegou a se destacar, né? Você imaginaria que por conta disso ele seria um dos destaques da equipe, não considero que tenha sido. O Riquelme também, que muita gente vem falando dele aí, é reserva nesse time, porque é novo, né? Aquela coisa que a gente comentou no começo. Eles estão priorizando brigar pelo título, então estão botando jogadores mais velhos. O Riquelme, ele é reserva, ele só está entrando no segundo tempo, entrou algumas vezes, não chegou a se destacar também. O Nathan, não sei, que agora o Sevilha quer comprar, tá fazendo proposta de 4 milhões de reais. E eu não vi, cara, quando soube dessa notícia, eu falei, cara, Nathan é aquele que jogou na Copinha lá na última partida, e quando eu fui ver era. E até assisti a atuação dele depois de novo no segundo jogo contra o Tubarão. Hoje, contra o Taubaté, ele não jogou, né? Foi poupado. Mas eu, cara, sinceramente, não vi futebol que justificasse esse interesse do Sevilha, não. Claro, 2 jogos, muito novo, de repente jogando contra jogadores mais velhos, o calor, não sei, não tá numa boa fase. Não dá nunca para avaliar um jogador apenas por 2 partidas. E se o Sevilha está interessado nele, é porque realmente alguma coisa ele deve ter mostrado. Mas eu confesso que nesses 2 jogos não chegou a me chamar a atenção, não. Quem me chamou mais a atenção foram jogadores até menos badalados, eu diria, né? Que a gente não ouve tanto falar, mas que vem fazendo boas partidas. Um caso, por exemplo, é o João Pedro, que também é um ala que joga pelo outro lado, né? A gente vê o Thales aberto pela esquerda, o João Pedro joga mais pela direita, ele mostra jogadas interessantes, cruza bem a bola, tem velocidade. No meio campo também o Caio Lopes, que é um volante, mas que se apresenta com muita qualidade ao ataque, está sempre tendo chances de gol lá na frente. Parece um bom jogador, promissor aí, Caio Lopes. Na defesa, o Ulisses também, principalmente nesse último jogo contra o Taubaté, quando o Vasco sofreu mais ataque do adversário, se portou muito bem, um zagueirão forte, assim, de porte, e tem alguma técnica também, então é uma mistura interessante, pode dar caldo para o futuro. De maneira geral, o time inteiro foi muito bem, e claro, né, o grande destaque da equipe é mesmo o Lucas Santos, que é um jogador que já está preparado, já pode subir, é o grande comandante dessa equipe, né, o líder. Você vê que os jogadores buscam ele para criar as jogadas, é um maestro, o comandante dessa equipe aí. Discute-se muito, e eu acho que é um ponto relevante até para ser levantado, a questão do tamanho dele, né? É um jogador muito pequeno, que pode não render no profissional, e realmente chama a atenção até mesmo entre os júniores o tamanho dele, né? Como ele se destaca ali pelo tamanho, parece uma criança jogando entre os adultos. Quando você leva para o profissional, que os zagueiros são bem mais fortes, bem parrudos, isso pode realmente virar um problema. Agora, 2 coisas, né? Primeiro, que pode ser um problema, mas não é um impeditivo, porque já vimos vários jogadores pequenos se destacando aí. Quando o cara é pequeno e é craque, inclusive, né, normalmente dá muito trabalho. E depois, se o Vasco já investiu todo esse tempo no garoto, né, chegou até os 20 anos aí jogando, porque é bom, porque mostrou talento, porque mostrou técnica, não faz sentido agora ficar retardando a estreia dele no profissional, porque não sabe se vai dar certo por causa do tamanho. Dá chance pro garoto, dá uma oportunidade para valer, e ver se ele segura a bronca, né? Ver se ele segura a bronca. Do jeito que ele é ensaboado, pela personalidade que ele apresenta nos júniores, eu acredito que ele possa fazer bonito no profissional também. Vamos ver aí, depois da Copa São Paulo, né, dependendo até de como for a campanha, se ele vai ser melhor aproveitado nos profissionais. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para falar então dos moleques da base do Vasco aí. Vamos ver, ainda não saiu quem vai ser nem o adversário do Vasco, nem em que dia e que horário vai ser a partida aí das 8ª de final, mas vamos ficar de olho, a gente vai assistir também e vai comentar essa partida por aqui. Beleza? Então é isso, peço que curtam o vídeo, assinem o canal, se quiserem ver essa camisa melhor aqui, ó, vão lá no site da loja do Sobre Vasco e dê uma olhada no modelo, não é porque a camisa do Vasco precisa ser branca ou preta, pode ser de outras cores também, e a gente vai se falando.